Deus tinha colocado no meu coração. Vamos ler aqui rapidinho, irmãos. Lucas, capítulo de número 1, versículo 26 em diante. A minha Bíblia fala que é o nascimento de Jesus. Para ficar mais lindo ainda, o irmão Walter veio aqui e leu uma parte do texto que também estava, que Deus já tinha colocado no meu coração para falar. Então, Deus, ele conduz todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, ele realmente age, ele existe, ele é soberano, ele é fiel, ele não nos deixa órfão, né? E quando ele quer falar com a sua igreja, ele fala mesmo, irmão. Ele fala porque ele é um Deus fiel. Alguém veio aqui nesta noite precisando ouvir que nós servimos a um Deus que faz o impossível. E Deus vai falar realmente isso para nós nesta noite, que ele é o Deus do impossível. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado o Filho do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e esse é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Louvado seja o nome do Senhor. Deus soberano e eterno, né? Deus que nós servimos, ele é fiel. A palavra dele não volta atrás, a palavra dele não volta vazia. Tudo que ele promete, realmente ele cumpre, irmãos. Ele já tinha profetizado através do profeta Isaías, onde nós lemos que eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E agora nós lemos esse texto aqui, onde o anjo Gabriel, servo do Senhor, que assiste diante de Deus, ele mesmo estava falando ali com Maria, que ela foi escolhida a mulher que daria a luz ao Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para que ela tivesse um pouco mais de fé nesta palavra, ele fala no versículo 36, eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em tua velhice, e esse é o 6º mês para aquela que se chamava estéril. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. E falando que para Deus nada é impossível, eu comecei a me lembrar lá dos primórdios, né? Desde a Arca de Noé, quando o povo ali estava andando de tal forma que Deus resolveu colocar fim no mundo. E Deus tinha colocado ali na cabeça de Noé um plano de salvação para aqueles que confiassem naquela obra ali que Deus ia fazer através de Noé, né? Deus viria acabar o mundo, mas mandou que Noé anunciasse às pessoas daquele tempo que, um certo tempo, Deus iria mandar uma grande chuva, uma grande tempestade, de forma que todo mundo iria perecer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo rebelde, acabou não ouvindo ali o chamado de Noé, o chamado de Deus através de Noé. Louvado seja o nome do Senhor. E Noé fez a arca, e a arca foi feita, e os animais foram colocados dentro dela, Noé com a sua família.
E como os irmãos já sabem, veio aquela grande chuva, Deus selou a arca por fora, e somente aqueles que estavam dentro dela se salvaram naquela condição que nós já sabemos, né, irmão? O mundo acabou completamente, só ficou realmente a família de Noé. Porque quando Deus fala, irmãos, Ele cumpre. Nós servimos um Deus que para Ele nada é impossível. Falando Ele, irmão, agindo Ele, quem impedirá? Somente pelas suas palavras o mundo e as coisas foram criadas. Então tudo que Ele fala realmente se cumpre. O irmão Walter Aquileno me fez lembrar de Moisés, quando o povo vivia ali cativo no Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Estava escravo há tanto tempo, depois de ter sido salvo, ter tido passado por um plano de salvação através da vida de José. José sonhou aqueles sonhos, mas as pessoas se prostravam diante dele, e os seus irmãos achando que ele somente era alguém que queria se exaltar sobre ele. Mal sabia eles que era um plano de salvação que Deus tinha através da vida de José. Louvado seja o nome do Senhor. E como os irmãos já sabem tudo aquilo que acontece, ele passa por todas aquelas dificuldades. Em determinado momento, o faraó teve um sonho, José aparece diante da presença de faraó. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele vai ler aquele sonho de faraó, interpretar os sonhos de faraó. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, depois que ele interpreta esses sonhos a faraó, louvado seja o nome do Senhor, o faraó diz assim: a quem eu colocaria senão aquele que tem o Espírito de Deus? Então, irmãos, aquela pessoa que estava ali, que ninguém dava nada, que ninguém acreditava naqueles sonhos que ele tinha tido, até mesmo os seus pais tiveram dúvida, mas a Bíblia fala que mesmo assim guardaram aquelas palavras em seu coração, porque sabiam que serviam ao Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Então, na época da fome, quem estava presente ali? O filho de Jacó, para salvar toda aquela família, salvar aquele povo. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa para aquele povo. Louvado seja o nome do céu. E quando Deus promete, e Ele cumpre. Ainda que nós não venhamos entender o meio pelo qual Deus vai trabalhar para poder realizar os seus planos na nossa vida, Ele vai cumprir a sua palavra, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já sabemos que todo aquele povo se transforma agora em uma grande multidão no Egito. Aquelas 70 almas que vieram da família de Jacó e que foram salvas através da vida de José, através do plano soberano de salvação que tinha na mente do Senhor nosso Deus. Eles foram salvos, né? E ali eles se transformam numa grande multidão. E depois, quando passa o tempo, a Bíblia fala que veio um faraó que não conhecia a José. E aí o que aconteceu? Aquele povo que virou uma grande multidão, agora é transformado em escravos. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando eles estão sofrendo, eles se lembraram do Senhor Deus Todo-Poderoso, né? E aí clamaram ao Senhor, e o Senhor, na sua infinita misericórdia, como está escrito lá no livro das Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, buscar a minha face, eu ouvirei do céu, aleluia, sararei a sua terra. E como os irmãos já sabem, né, Deus veio se lembrar daquele povo, e aí Ele usa quem? Ele chama Moisés, né? Durante muito tempo Moisés fugiu da presença ali dos egípcios, mas certa feita ele subiu ao monte, e ali ele teve um encontro com Deus, que falou com ele de dentro da sarça ardente. Era uma sarça que não se consumia, né? Mas a palavra do Senhor fala que Deus, ele falou: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que pisa aleluia, é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Onde há a presença do Senhor, é lugar de santidade, é lugar de nós adentrarmos, é lugar de nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Como o irmão que pregava aqui esses dias me fez muito bem lembrar, quando nós entramos aqui neste lugar, não era somente para buscar as nossas vontades, que Deus ia fazer tudo aquilo que nós queremos, não. Antes de qualquer coisa, nós entramos aqui para buscar a presença do Senhor, para louvar a Deus, aleluia, nossa, meu Senhor, que presença que eu estou sentindo aqui, meus irmãos.
nós estamos em um pequeno número, mas eu sinto que Deus realmente nessa noite Ele quer falar conosco e de forma poderosa, mostrar para nós, nos fazer lembrar onde nós estávamos, fazer nos lembrar de onde Ele nos tirou, irmãos. Eu estou me lembrando aqui de onde eu estava, de onde eu estou hoje, onde aquele povo estava, a condição que eles estavam, e aqui tudo que Deus fez por eles, louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam ali escravos e Deus escolhe Moisés para tirar aquele povo do Egito. Louvado seja o nome. Nós um dia também era escravos. Eu lembro de um José contando o testemunho dele. Louvado seja o nome do Senhor, que ele estava ali, muitas vezes só servindo ao inimigo das nossas almas, como eu também, bebendo, fazendo tudo que desagradava ao Senhor, mas pela misericórdia do Senhor. As pessoas muitas vezes podiam olhar para nós e dizer: isso aí não tem jeito não, isso aí é impossível. Mas o Deus que nós servimos, Ele é o Deus do impossível mesmo. É Ele que vai lá e olha para nós e vê em nós alguma coisa e transforma as nossas almas e transforma as nossas vidas. Muitos podiam dizer: você vai morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o nosso Deus quis salvar aqueles que as pessoas muitas vezes poderiam querer que nem tivesse mais aqui. Louvado seja o nome, sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Nosso Deus é um Deus que conhece o nosso coração. As pessoas olham para nós e olham para a nossa aparência, mas Deus conhece o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. A multidão de pecados que Deus perdoou, mas também Ele sabe da gratidão que nós temos por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, né? O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. E aí Ele chama Moisés e fala para Moisés: vou tirar ali o meu povo ali das garras de Faraó. E ali com mão forte, através daquelas 10 pragas ali que Ele envia sobre o Egito para humilhar os deuses de Faraó, para provar para aqueles homens que estavam ali lá no Egito, na escravidão, porque o verdadeiro Deus não era aqueles deuses que estavam lá de estátua, que eles apresentavam para eles, até mesmo para o povo hebreu, louvado seja o nome do Senhor, mas era o Deus que fez os céus e a terra. É Ele que tinha poder para tirar o povo de lá. E como os irmãos sabem, teve ali as 10 pragas e o povo saiu do Egito com mão forte, como Deus havia falado. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Mas muitas vezes, irmãos, quando vem a dificuldade, nós passamos a dizer e a pensar: isso aqui não tem mais jeito, isso aqui é impossível. Porque o povo tinha saído ali depois das 10 pragas, mas Faraó novamente endurece o seu coração, e quando o povo está indo ali e chega de frente no mar, e agora? E agora? Estamos de frente ao mar, atrás vem o exército de Faraó, e na nossa frente tem o mar, e agora? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que Moisés, ele clama ao Senhor, mas o Senhor dá uma resposta para ele que só o Deus do impossível pode dar. Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Louvado seja o nome do Senhor. E o mar se abriu, irmãos. Aleluia. O povo de Israel passou com o seu pé enxuto diante do mar. E aqueles que viam perseguidores pereceram dentro do mar. Sabe por quê, irmãos? Porque eles queriam enfrentar o Deus do impossível. E quando o Deus do impossível está no negócio, ninguém pode ir contra o nosso Deus, irmãos. Aquele que se levanta para cair. Sabe por quê? Porque sempre através desse tipo de coisa que acontece, não só na vida do povo, mas também nas nossas vidas, é para quê? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. A Bíblia fala que, passado para o outro lado, Miriam dançou. Louvado seja o nome do Senhor. Alegria veio ao coração de Miriam. E agora nós vemos a Bíblia dizer que Miriam dançou. Me fez lembrar também, irmãos, como Deus é poderoso, né? Nosso Deus é poderoso. Enquanto aquele povo passou, está do outro lado agora, a Bíblia fala que aquele povo agora vai andar pelo deserto. E os irmãos sabem que no deserto, o que acontece? Durante o dia, aquele calor que ninguém aguenta, né? Mas durante a noite, ao contrário, é um frio congelante. Louvado seja o nome do Senhor, mas o nosso Deus era coluna de fogo de noite. Uma nuvem que vinha trazer ali um frescor para ele no calor do deserto. Porque nós servimos a um Deus do impossível. E mesmo assim, irmãos,
o que me chama a atenção é que, mesmo vendo Deus fazer tantos milagres diante dos olhos daquele povo ainda ousa murmurar do nosso Deus. Aí faz lembrar de nós mesmos. Muitas vezes nós começamos a murmurar porque não está acontecendo do jeito que nós queríamos, não está acontecendo no tempo que nós queríamos, né? Deus se esqueceu de mim. Às vezes nós começamos a pensar no nosso coração, como já falei outras vezes, eu falo agora novamente. Se nós colocarmos o memorial diante dos nossos olhos e abrir os nossos olhos e olhar para tudo que Deus fez na nossa vida, de maneira nenhuma iremos murmurar, mas iremos glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque o Deus que nós servimos, Ele é o Deus do impossível, e agindo Ele, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Aí chegou o momento que faltou comida, Deus mandou o maná. Chegou no momento que faltou água, Deus mandou que tirasse pedra da rocha para aquele povo. Aquele povo quis carne no deserto. Já pensou, irmão? Carne no deserto. Só o Deus do impossível poderia mandar, e Ele mandou codornizes para aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim o povo murmurou contra o Senhor. Nossa, que não haja em nós, irmãos, um coração mau e infiel para nos apartar do Deus vivo de modo algum, mas que o memorial do Senhor esteja sempre diante de nós. Nós possamos sempre nos lembrar de onde o Senhor nos tirou, né? Onde nós estávamos antes de conhecer o Senhor nosso Deus, né? E tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, as bênçãos que Ele tem nos concedido, os livramentos que Ele tem nos dado, não é verdade, irmãos? As orações nossas que Ele tem atendido durante a nossa caminhada, né? Muitas vezes nós recebemos sim ou não de Deus. Pode ter acontecido vezes que nós oramos e Deus não deu aquilo que nós queremos, mas por quê? Porque o projeto de Deus é melhor do que o nosso projeto. Louvado seja o nome do Senhor. O não de Deus vale muito mais do que o sim que nós queremos. Então, Deus faz da maneira que Ele apraz, porque Ele sabe do que nós não sabemos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, eu comecei a lembrar das muralhas de Jericó. Eu falei, mas aquela muralha ali, rapaz, aquela muralha ali era uma muralha intransponível. Nós estudamos teologia, e ali a explicação que ela tinha uma grande altura e tinha uma grande espessura, de tal forma que poderia andar carruagens por cima dela. Olha aí, e casas construídas, gente que morava na muralha, né? Isso está soprando aqui, me ajudando aqui. Mas aí, Deus fala para o povo, vai lá e vai dar a volta nessa cidade aí. E eles vão dando a volta na cidade, que Deus tinha prometido que ia entregar na mão deles. Eles dão volta, e depois dão 7 voltas, depois ali gritam e as muralhas caem pelo chão. Sabe por quê? Porque Deus do impossível falou que ia fazer, e se Ele falou que ia fazer, Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Não temas, meu irmão, não temas, minha irmã. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Espera, no tempo do Senhor Ele vai fazer. Mas é impossível. Essa é a especialidade do nosso Deus, irmão. É impossível. Eis que a virgem conceberá. Você consegue entender isso? Eis que a virgem, quem é a virgem? Aleluia, aquela mulher que ainda não teve uma relação com ninguém, mas a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, e de ti verdadeiramente nascerá aquele que virá salvar o mundo. E nós vemos Jesus ali vindo. Agora eu falo para você, irmãos, e quando o anjo fala, para que saibas que o Deus Todo-Poderoso, qual nós servimos, tem poder para realizar em ti as palavras que eu estou dizendo. A sua prima Isabel está lá grávida, e você sabe que ela já é avançada em idade, e o marido dela também. Mas tem mais, ela não é só avançada em idade, ela também é estéril. Estéril é quem? Alguém que não pode ter filho, não pode gerar. Mas aí o anjo fala para ela, porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. E aí Maria lhe respondeu, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus nasceu. Louvado seja o nome do Senhor. E ali vieram também os magos, né? Os magos vieram ali visitar Jesus. Eles leram a palavra, falaram que a estrela está ali aparecendo para ele. Até que ele chega diante de Herodes e vai perguntar, viemos visitar o rei de Judeu, onde ele irá nascer? Aí mandou perguntar ali para os sábios falaram, ele vai nascer lá em Belém. Eles continuaram por seguir ali aquela estrela e chegaram diante de Jesus e apresentaram diante dele ouro,
incenso e mirra. Mas eu estava vendo o significado disso, eu fiquei maravilhado. Porque ouro, irmãos, era um presente que se dava para quem? Para reis. Olha, quando você chegava diante do rei, você levava ouro para presentear o rei. Um grande presente valioso, não é verdade? E ali diante de Jesus, eles colocaram ali o ouro, que era símbolo do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E incenso, irmãos, que era para provar que era aquele que era digno de ser adorado. E mirra também, né? Para mostrar que Deus realmente é o dono de todas as coisas. Deus é maravilhoso, irmãos. Que palavra maravilhosa, né? Deus tem tido uma grande misericórdia de mim e de você, irmãos. E nos enviou o seu Filho, né? E Jesus, ele veio, como os irmãos já sabem, e ali aos 30 anos ele começa o seu ministério. E ali, diz que ele estava numa festa, louvado seja o nome do Senhor. E essa mulher Maria, mãe de Jesus, que foi escolhida pelo próprio Deus para ser mãe do Senhor Jesus, ela chega para Jesus e fala: ó, acabou o vinho, já não tem mais vinho. Jesus responde: mulher, que tenho eu com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquela mulher, irmãos, ela sabia quem era aquele que esteve dentro do ventre dela. Quem era aquele homem que estava ali diante dela. Então ela fala para aquelas pessoas: ó, fazei tudo que ele vos disser. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que manda eles. Jesus, ele fala para aqueles homens: trazem ali as talhas cheias de água e coloca diante de mim. Jesus faz o seu primeiro milagre e transforma água em vinho. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu creio, irmãos, que aquela transformação de água em vinho é para transformar, é também para simbolizar o que Deus faz na nossa vida, né? Não estou aqui pregando eles dizendo que é isso, mas eu digo assim, é um símbolo, né? Uma simbologia daquilo que Deus fez na nossa vida. A pessoa olha para mim hoje, olha para o Zé e fala assim: Deus transformou você da água para o vinho, né? Olha quem era esse daí, olha quem é agora. Não é verdade, irmãos? Quer dizer, simboliza a mudança, a transformação poderosa que Deus fez na nossa vida. Esse aí ia pregar a palavra, esse aí ia ensinar na escola bíblica, esse aí seria crente. Olha aí, eu também não imaginava, mas aprove a Deus ter misericórdia de mim e de você e nos escolher, nos dando o privilégio de sermos como vaso na mão do Senhor. Aquele que não era nada em vista da sociedade, às vezes dos amigos e parentes, agora Deus transforma, faz dele uma nova criatura para glorificar e exaltar o nome dele, porque o Deus que nós servimos, ele é o Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, irmãos, como os irmãos sabem, né? O irmão Walter estava falando aqui do texto onde Moisés, ele acaba morrendo, vai morrer, e Josué, mas antes de morrer, ele mandou ali os espias, não foi? Mandou 10 espias para visitar a terra prometida. Deus prometeu que ia entregar, vai lá, vamos lá ver como é que é. Chegaram lá, era a terra que manda leite e mel. Mas a notícia que trouxeram não foi boa. Falaram: não, que ali tem gigantes, ali é um negócio impossível. Mas Josué e Caleb trouxeram uma visão diferenciada. Eles disseram: ó, irmãos, ali tem gigantes sim. Tem muita dificuldade, igual vocês falaram. Mas se Deus se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós servimos Deus. Se Ele promete, Ele cumpre. E depois que passou determinado tempo, Josué falou: ó, está na hora aí de eu receber a minha bênção. Foi prometido que eu ia receber e agora eu quero receber e eu vou receber. E ele estava com 85 anos de idade. Para ir para a guerra, você fala assim: um velho desse indo para a guerra? Mas ele falava assim que a virtude do corpo dele estava como de um jovem, irmão. Por quê? Porque ele sabia que quem tinha prometido era o Deus do impossível. E se Deus prometeu, ele ia entregar o nome do Senhor. Os irmãos, como os irmãos já conhecem, o que acontece depois? Eles vão e entram na terra, porque o nome do Senhor, aleluia, tinha que ser glorificado, porque Ele prometeu e era fiel para cumprir. O Deus do impossível ajudou e o povo entrou na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, Deus maravilhoso. Um dia mesmo eu olhei e falei, eu estava correndo com uma saia ali, e eu olhei na pracinha ali no Morumbizinho, louvado seja o nome do Senhor, e eu só correndo com um sonho na mente. E eu passei por ali, olhei para aquela faculdade e falei: Senhor,
Eu tinha o sonho de fazer uma faculdade. Deus falou, vai lá. E colocou no meu coração, fiz ali. Os irmãos já sabem, eu já contei testemunho. Mas sabe por que eu quero dizer isso? Não é para glória minha, não. É para dizer que quando você acha que é impossível, Deus entra e mostra para você que Ele é dono da prata, dono do ouro. O que é impossível para você, Ele faz fazer. Ele faz acontecer para que o nome dele venha a ser glorificado. E você venha entender que Ele é também na sua vida. Não sei se a irmã Tina, quando ela estava no hospital, ela pensou, talvez eu não vou sair daqui. Talvez eu não vou voltar. Mas eu creio que ela também a irmã Tina falou, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero sim voltar. Não foi? O rei Ezequias, não foi? Isaías levou a sentença para ele. Ele estava doente. E o profeta chegou. Não era qualquer profeta, não, irmão. Isaías. Olha. O profeta Isaías chegou e falou: se ele quiser falar aqui, cara tá selada, né? Aí ele falou assim: ó. Deus manda dizer assim: arruma a tua casa, porque certamente morrerá e não viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é decreto, irmão. Aí eu imagino que você aqui falou: pronto, acabou, para mim já era. Mas aí, rapaz, que coisa linda, né? Coisa linda é quando o crente tem depósito diante da presença do Senhor. A preocupação dele não foi unicamente de ajuntar bênçãos e materiais e bênçãos, mas também ele fez o quê? Ele fez a obra do Senhor. Aí ele falou: Senhor, tem de misericórdia de mim. Lembra-te que fiz o que era bom aos teus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus se lembrou e falou: profeta, volta lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos. Já pensou? O profeta Isaías podia falar assim, né? Se ele fosse um profeta desobediente, que nem Jonas, né? Que falou: não vou lá, não vou fugir, vou para o outro lado. Mas Deus falou, Isaías voltou. Eu falo que ele voltou. Ele chega diante do rei, né? E fala assim: ó, vou fazer aqui, ó, pastas de figos para colocar na sua ferida aí. Deus manda dizer que você tem mais 15 anos de vida. Eu creio que a irmã Tina também, ela deve ter orado ali: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero ir, tem meus filhos, tem meu neto, eu quero te servir, quero ficar um pouquinho mais na cantina, quero entregar um pouco mais de marmitex, eu quero continuar aquilo que você tem para fazer na minha vida. E muitas vezes, irmãos, passa não só pela cabeça da irmã Tina, eu creio que já tem passado pela cabeça do Laílson, na minha cabeça passou quando eu fiquei doente, ali que eu peguei eu fui fazer os exames e quando eu peguei aquele resultado ali, que eu estava com uma porcentagem grande de amônia ali, e eu fiquei preocupado, a Eliane falando, e a minha cunhada falando, e elas são da área da saúde, e não sabe o que é, e aí durante aquele tempo de eu ir falar com o médico, irmãos, veio a dúvida no meu coração. Eu falei: será que Deus vai me levar agora? Será que é a hora de eu partir? Será que é a hora de eu ir? Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí eu falei, eu coloquei o memorial diante de mim e falei: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Me livra e me guarda de todos os males, me dá saúde, cura as minhas enfermidades, sara a minha testa, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu clamei ao Senhor, a Bíblia fala, aleluia, clama a mim, né, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós servimos a um Deus do impossível. Glória a Deus. O irmão Walter falou assim que o irmão dele não gosta de ouvir o evangelho, não gosta de ouvir a palavra. Irmão, uma coisa que Deus manda dizer para você nesta noite, irmão: continua jogando a semente, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E se Deus se agradar do teu irmão e ele aceitar a palavra, tá? Aí ele vai cessar. O caso contrário, a Bíblia fala: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então eu oro a Deus para que o coração dele seja quebrantado, né, meu irmão? Para que ele possa, assim como nós, aceitar a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas e receber a grande bênção que é a salvação através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra e agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Graças a Deus, né, por essa palavra, né? Quando o Renato falava de mudanças, né? A Bíblia aqui em Lucas 5,37 diz que ninguém põe vinho novo em odres velhos, né? De outra sorte, o vinho novo romperá o odre velho, e entornar-se o vinho, e os odres se estragarão, né? Então, quando Deus muda,
né? Quando Ele muda a situação, tudo se faz novo, como diz a sua palavra, tudo se faz novo na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Entra o Espírito Santo na nossa vida, faz uma renovação em nosso coração, e o que era velho passou a ser novo, né? O que era velho ficou para trás. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na nossa vida. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe o diácono Renato por essa tão boa palavra. Vamos ficar de pé, irmãos, terminamos em oração. Amanhã não haverá ciclo de oração, as irmãs vão ter uma cooperação para ir para o Belém, né? E aí fica corrido, né, para as irmãs irem para o Belém, estarem aqui, sempre está aqui a nossa irmã Beth, a nossa irmã Zeli, as irmãs sempre estão aqui no ciclo de oração, e amanhã elas têm essa cooperação no Belém, amanhã à tarde, e por esse motivo nós não teremos aqui o ciclo de oração amanhã. Amém? Mas no domingo nós estaremos aqui novamente na escola dominical, na nossa escola, e depois dos nossos ensaios à noite, o nosso grande culto, aqui onde estaremos ouvindo mais uma porção da palavra de Deus. Vamos orar nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Deus, somos gratos a Ti nessa serviço na Sua presença. Pai Santo amado, somos gratos a Ti, Senhor, por ter nos concedido de estarmos juntos, Senhor, por esta palavra nesta noite. O Senhor é o Deus do impossível. Que o Senhor operando o Senhor, quem impedirá o Senhor operar? Ninguém pode operar, o Senhor operar em nossa vida, o Seu querer na vida de cada um. Pai Santo, Pai Eterno, agora, Pai, abençoa cada um, nos ajuda, nos dispersa em paz, leve ter nossos lábios, nos guardando, nos livrando de todo mal. Deus Santo, Deus Eterno, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos nós. Nós dizemos amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.